Pode ficar em pé, fica, mas nós estamos num ambiente maravilhoso, que eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. O Salmo 46 diz, Deus é. Amém, Deus aleluia. é. Ele começa assim, Deus verdade, Deus é. Irmãos, Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, soberano, Senhor, Aleluia. Rei dos reis, médico dos médicos, Deus é. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Angústia, irmãos, é aquele momento de dor, de tristeza, de desespero que dá na vida do ser humano. Todos nós um dia passamos pelo dia da angústia. Aleluia. E Deus é socorro bem Aleluia. presente. Glória a Deus. Pelo que não temeremos, diz a palavra do Senhor. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O versículo 5 diz, Deus está. Aleluia. Deus é. Deus está. Deus está no meio dela. Não será abalada. Todo aquele que confia no Senhor, Deus está na sua vida. Deus está e você não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. Quantas vezes, irmãos, ansiamos pelo romper da manhã, Aleluia. para que venha a luz e as trevas se dissipem. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Novamente, irmãos, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz. Ele faz. Ele é, Ele está, Ele faz. Meu Deus. Aleluia. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança. É verdade. Queima os carros no fogo. E o que é para nós fazer? Irmãos, nesse capítulo tem 3 verbos que é o Senhor. É o Senhor. Ele é, Ele faz, Ele está. Mas, para nós, existe um verbo aqui. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de aleluia. Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, não há o que temer quando nós cremos num Deus que tudo pode. Quando nós cremos no Deus que é, o Deus que faz, o Deus que está presente. Socorro bem presente Aleluia. na hora da angústia. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O irmão estava dizendo aqui, né, irmãos, que se converteu desde criança. Eu também, irmãos, desde criança, eu era da igreja católica, né? Que eu acho que todos aqui eram também, né? Não sei, alguns sim, outros não. Mas é como eu disse, irmão, sou ex-católica. Mas eu ia na missa todos os domingos. Eu ia na missa, a minha mãe ficava em casa escutando pelo rádio. Eu tinha 7, 8 anos, eu tinha que levar minha irmã, meu irmão para a igreja, eu era mais velha. E eu tinha que chegar em casa e contar tudo que o padre falou. E a mãe sabia o que ele tinha falado. Porque ela ficava escutando no rádio. Se eu falasse o que eu não tinha, eu tinha que chegar lá e prestar atenção na missa. Aí com 11 anos, mais ou menos, aconteceu um rebuliço na nossa família, né? Nós saímos do Rio Grande do Sul, fomos morar no Paraná. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus. Aí eu tinha 11 anos, irmãos. E aí a minha tia, eu fui uma vez só numa igreja, no tempo da Cruzada Nacional de Evangelização. Alguns já sabem, né? Igreja Quadrangular, na época era chamada Cruzada Nacional de Evangelização. A minha mãe ficou endemoniada no dia do casamento do irmão gêmeo dela. Ela pegou um pacote que estava preparado para o noivo, só que pegou na minha mãe. E 5 homens não seguravam minha mãe, ela derrubava tudo, acabou com a festa.
Então eles foram levados para essa igreja, para a mãe ser liberta. E a minha tia foi se batizar. Minha tia já conhecia. E eu fui junto. E era para ser umas 10 pessoas se batizarem. Só apareceu a minha tia lá. E eu fui junto. E era 2 rios que tinha naquela cidade. Tinha um rio, depois passava que ele tinha outro rio. E aí eu queria me batizar. Eu chorava ao redor daquele rio. Eu dizia, eu quero me batizar, eu quero me batizar. Aleluia. Aí o pastor disse, não, tu não pode. Porque tu é menor de idade e os seus pais não autorizaram. E aí minha tia disse, tu não trouxe nem roupa para se trocar. Mas eu chorava, irmãos, eu chorava porque eu queria ser crente. Aquele dia eu aceitei Jesus de coração. E aí depois o pastor foi uma vez lá em casa. Só que nós já estávamos morando em outra cidade. Isso que aconteceu foi lá em Santa Helena. E depois nós fomos morar em Matelândia. Esse pastor foi lá para orientar a mãe, para libertar ela antes da mãe se batizar. E ele ficou explicando a Bíblia lá e eu fiquei prestando atenção. E a minha mãe tinha um quarto assim que ela tinha todos os ídolos dela, sabe? Sabe os ídolos, né? Mas só que a minha mãe não tinha tanto santo. Os ídolos da mãe eram aqueles artistas das telenovelas. E vinha assim no meio das revistas uma foto inteirinha assim, né? E a mãe colava tudo nas paredes. Minha mãe colava aquelas fotos dos artistas, tudo nas paredes, eram os ídolos. Ela dizia os meus ídolos. E eu escutei que o pastor falou que ídolo não pode ter. Eu tinha 11 anos, a mãe e o pai foram se batizar, saíram de manhã e voltaram de noite, porque era outra cidade, era 70 quilômetros, né? E aí o que eu fiz? Peguei meu irmão tinha 9 anos. Eu falei, Marco, vamos fazer uma limpa nesse quarto aí. Vamos tirar tudo os ídolos da mãe. Aí o meu irmão disse, mãe, vai bater em nós. A mãe vai matar nós. Eu falei, não vai não. Agora ela vai ser crente, ela não precisa dos ídolos. Entrei naquele quarto, irmãos. Desde o alto daquela parede até embaixo, nós esfregamos, porque era uma parede de madeira. E ela tinha colado, sabe com o quê? Com farinha de trigo. Aleluia! Aquilo era uma gosma, quando botei água. Mas limpei tudo aquele quarto, passando o dia inteiro esfregando. Quando ela chegou em casa, ela olhou assim, cadê os meus ídolos? E meu irmão vazou pro quarto correndo, né? Agora nós vamos apanhar. Eu falei, mãe, a senhora é crente agora, a senhora não pode mais ter ídolo. Ela só ficou quieta e ficou assim. Depois um dia eu vi ela dizendo para uma vizinha, Deus usou a minha filha para me libertar. Então, irmãos, aleluia! Ele quer, na hora que Ele quer. E eu, irmãos, posso contar muitas bênçãos. Meu Deus, as bênçãos que Deus tem feito na minha vida. Com 12 anos eu me batizei, irmãos, e naquela época eles batizavam, sabe aonde? Dentro de um tanque, dentro da igreja. Em cima do púlpito, assim, daí tirava as tábuas, embaixo tinha o tanque de batismo. Eu falei, mas eu não quero batizar, eu quero batizar num rio. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, o Senhor realizou o meu desejo. Naquele ano o pastor disse, esse ano nós vamos arrumar um caminhão e vamos para o rio, porque era muito longe lá em Matelândia, para ir no rio. E aí fez o batismo no rio. Quando eu entrei nas águas, assim, veio uma tia minha também para se batizar junto comigo, porque ela morava lá em Santa Helena. Ela entrou na água, pela primeira vez, ela entrou, aceitou Jesus e já saiu falando em línguas. Amém. Glória a Deus. No dia do batismo, no dia do meu batismo. Aí eu comecei, Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, Ele é. Ele faz e Ele está onde nós buscarmos. Aleluia. Então, irmãos, um dia eu cheguei da escola mais cedo. Não sei por que cargas d'água liberaram os alunos mais cedo. Minha mãe estava de joelho dobrado com uma vizinha. Todas as tardes a mãe se reunia com a vizinha para orar. Eu cheguei naquele momento de oração, dobrei meu joelho. Eu tinha completado 13 anos. E ali eu recebi o batismo do Espírito Santo. E pela graça de Deus, até hoje, glória a Deus, glória a Deus. Esse ano, irmãos, eu sofri um acidente. A missionária Mari e o pastor Ataí sabe. Eu caí de uma altura de 13 metros. Eu subi no forro da casa para desligar o registro da caixa d'água. Irmãos, e hoje de manhã o Santo falou que era para mim falar o testemunho. Eu não tive coragem de pedir a oportunidade lá. Mas agora o Senhor disse que era para mim contar as bênçãos. Glória a Deus. E eu tenho muitas bênçãos para contar. Glória a Deus. E aí, irmãos,
Eu caí lá de cima. Eu só subi e desci. Subi por um lado e desci por outro. E caí justamente num lugar assim onde não tinha nada. Caí no chão. Eu subi pela garagem para desligar. Eu só acendi a luz lá em cima. Olhei, eu pensei, ali tá aonde que eu tenho que desligar o registro. E já, quando eu fui olhar para o chão para ver onde que eu ia pisar, já estava caindo. Eu só vi que veio o fogo em cima de mim e aí eu estava no chão. Aí eu só falei pro meu esposo, chama os bombeiros porque eu bati as costas. Eu não bati a cabeça, mas eu bati as costas. Irmãos, eu me quebrei em 13 lugares. Meu Deus. 13 lugares. Isso foi dia 18 de fevereiro desse ano. E era meio-dia. Era meio-dia. Os bombeiros me levaram para Nova Petrópolis, eu fui para Caxias e fiquei 10 dias. Fiquei 7 dias na UTI e 3 dias no quarto. Meu Deus. O dia que eu fui lá consultar o médico para fazer a revisão, ele disse, tu conseguiu sair da UTI? Eu falei, o meu Deus é forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele está. Eu só fiquei quietinha dentro daquela ambulância e eu dizia, Senhor, cola os meus ossos. Cola os meus ossos porque eu não posso fazer cirurgia, irmãos, eu não posso tomar remédio para dor. Porque me fecha a garganta. 8 vezes eu já morri e ressuscitei. Porque meu o Senhor Deus, me meu quer Deus. aqui ainda. Aleluia. De fechar a garganta, de o médico vir bombar coração e tudo. Meu Tomar um medicamento e dar choque anafilático. 8 vezes. Irmãos, então foi assim tantas vezes. Eu tinha que fazer uma cirurgia e eu fui em vários médicos e eles diziam, não, eu não vou te operar. Eu tenho IP, porque eu sou funcionária pública, né? Os médicos, fui lá em Porto Alegre, fui no hospital da Brigada Militar, fui em vários lugares. Eles me diziam, não, tu tem que operar, mas tem que tirar o útero, mas eu não vou fazer, porque tu vai ficar na mesa. Ia no outro, mesma coisa. Não, eu não vou fazer, tu vai ficar na mesa. Eu não tinha mais sangue, irmãos, eu estava no último de anemia, porque eu fiquei mais de 10 meses sangrando. Sangrando assim, de escorrer pela perna e sair para fora. Então, irmãos, era uma situação bem terrível. E aí, eu orando, e só me vinha aquela palavra, nenhum mal se sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Aleluia. Nem peste que anda dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. A mortandade que assola ao meio-dia me testou 2 vezes. Uma vez foi essa que eu caí do telhado, a outra vez foi na cirurgia. O médico disse, vai ser ao meio-dia. Só que eu fiquei 1 semana, irmãos, tomando ferro na veia. Chegou no dia da cirurgia, não tinha sangue. Não tinha sangue. Daí ele disse assim, aí ele ficou nervoso. Esse médico que eu encontrei para fazer, irmãos, foi Deus que colocou no meu caminho, porque ele era um médico que não era do IP. Eu tive que pagar. Mas Deus disse, vai que eu vou te trazer de volta. E eu fui. Obedeci ao Senhor. E quando chegou lá, ele começou assim, onde é que está minha paciente? Onde é que está minha paciente? Ele não me chegou porque a moça tinha me botado sentada lá atrás. Eu falei, estou aqui, doutor. Ele falou, eu estou esperando vir o sangue. Não tem sangue. Não posso começar a cirurgia, não tem sangue. Você não tem sangue. Eu mandei pedir 2 bolsas de sangue. Nós vamos botar sangue e depois nós vamos fazer. E ele nervoso, e ele nervoso. E até ali ele estava tranquilo, mas naquela hora ele ficou nervoso, porque não tinha sangue. Aí eu disse, doutor, pode ficar tranquilo. Ele falou, como assim que tu está tão calmo? Eu falei, fica tranquilo. Quando Deus encontra pessoas corajosas, Ele vai agir. Ele já encontrou o Senhor e eu. Eu e o Senhor somos corajosos. Vai dar tudo certo. Ele disse, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E aí foi, irmãos. E aí foi, e quando terminou a cirurgia, depois quando eu fui lá, ele disse, eu quase te perdi. Eu te ressuscitei 2 vezes. Mas foi Deus, né, irmãos? Quantas vezes conta quantas são. Glória a Deus. Deus Glória faz. a Deus. Ele Glória a é Deus. socorro, Deus, bem presente na hora da angústia. E eles marcaram a cirurgia para meio-dia. E aí chegou no dia, ele disse, vamos fazer às 11 horas. Eu, glória a Deus, não vai ser ao meio-dia. Porque tinha aquela palavra, mortandade que assola ao meio-dia. Tinha um decreto de morte para minha vida. E aí, naquele momento, ele chegou e disse, vai ser às 11 horas.
Mas aí, quando chegou na hora, ele disse, não tem sangue, não tem sangue, não tem sangue. Foi ao meio-dia a cirurgia. Mas Deus me livrou daquele momento também. Então Deus é fiel, irmãos. E a palavra do Senhor diz, esperei com paciência no Senhor, Glória e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus é fiel, irmãos. Toda vez que a gente estiver com alguma angústia, uma tristeza, uma tribulação, lembra-se, Ele está presente e Ele faz.